Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos continuar com mais uma sequência, né? Hoje é quarta-feira, normalmente não era o dia que vocês faziam a sequência da apostila Ângulo, porque na quarta no horário de vocês tinham a Raíssa, né, Educação Financeira, e a Naná, Educação Física. Na quarta, a professora postava somente uma sugestão de leitura, mas como vocês finalizaram já a Educação Física e a Educação Financeira, então a Pro vai dar continuidade à sequência. Então, peguem a apostila Ângulo 4, né? Hoje é dia 16/12 de 2020, né? Nós vamos fazer hoje da página 170 a 178, que é mais uma sequência. Então, vamos lá. Peguem e escolham um lugar que vocês estão habituados para a gente começar. Vamos então para a página 170. Pro colocou a data aí também, ó. 16/12 de 2020. Coloquem a data nessa sequência. Hoje nós vamos falar um pouco e voltar, porque nós já falamos na apostila 2, se eu recordo, sobre medidas, né? Medidas em diferentes contextos. Então, eu vou ler aqui o parágrafo, nós vamos observar as ilustrações e conversar um pouco. Já vimos diferentes tipos de medida em diferentes situações. Medidas de tempo, né? Nós até falamos do calendário. O comprimento, né? Que é a massa, que é o peso, né? Quando a gente vai medir o nosso peso, por exemplo, enquanto que a gente pesa. E a capacidade, que é em litros, né? A gente fala litros. Vamos retomá-las para resolver situações problema? Veja as imagens abaixo. Então, eu tenho aqui o caderno medindo 26 centímetros de comprimento, né? Eu posso utilizar para medir de uma régua, eu posso pegar uma trena, né? Uma fita métrica. Aqui eu tenho cebolas sendo pesada em balança, né? Então eu vou usar medidas de massa, que é o peso, quanto que pesa essas 3 cebolas. E tem uma jarra com indicação de capacidade. Acho que todo mundo tem em casa, né? Que tem algumas medidas que a gente pode estar medindo quantos litros, né? Meio litro, 1 litro de capacidade. Então, nós falamos sobre isso, né? Os símbolos, que daqui a pouco nós vamos falar novamente, relembrar. E agora nós vamos dar uma retomada, tá? Atividades. 1. Você já sabe que o pediatra é o profissional que cuida da saúde da criança. Nós falamos isso na sequência anterior, quando nós estávamos abordando as profissões. Né? Ouça as orientações do professor e verifique o quanto você cresceu durante esse ano. Aí nós podemos falar, mas como é que nós vamos saber, né, no início, quanto que nós pesamos? No caderno 2, na apostila Ângulo do caderno 2, vá lá no módulo 6 que tem essa medição no início do ano, porque a apostila 2 é o segundo bimestre, né? Então vai dar para fazer essas anotações, olha lá. Escreva a sua altura na primeira medição feita. Essa primeira medição feita foi no caderno, na apostila 2, no módulo 6. Aí vocês podem pegar essa medida lá, tá? De vocês. Escreva a sua altura na primeira medição feita pelo professor. Vocês fizeram em casa, porque a gente já estava em pandemia, né? Então, vocês têm essa medida na apostila. Escreva a sua altura hoje, aí vocês vão medir, né? Pegar uma fita métrica, uma trena e medir a altura de vocês hoje, tá? Quantos centímetros você cresceu? Com certeza, porque eu falo que assim, ó, quando eu vejo alguma criança,
Eu falo, nossa, como que você cresceu? Porque a gente passou todos esses meses longe e vocês vão crescendo, estão na fase de desenvolvimento. Então, assim, quanto que vocês cresceram da medição na apostila 2 para agora, nessa apostila, na última apostila nossa, né? Você está com mais ou com menos de 1 metro? Aí cada um vai ver, né? Quanto que mediu para ver se está com mais ou com menos de 1 metro, tá? Então, como auxílio, utilizem a apostila ângulo 2 e ela também já foi corrigida pela professora, tá? Vamos agora para a página de 172. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. A turma da professora Juliana também comparou o crescimento este ano. Veja os dados na tabela. Aqui eu já tenho alguns dados, né? Na primeira coluna, o nome dos alunos: Vitória, Camila, Pedro, Francisco, Bia e Lucas. Na segunda coluna, o tamanho, né, a estatura em maio, em centímetros, né? Que a gente lembra que o símbolo do centímetro é o C e o M minúsculo, né? Então, em maio, a Vitória tinha 88 centímetros, a Camila 92, o Pedro já tinha 1,01 m, passou de 100, a gente já fala 1 metro, né? Francisco 89 centímetros, Bia 97 e Lucas 99. Aí eles mediram outra vez, que nem vocês fizeram na anterior, né? Vão fazer a estatura em outubro, né? Já teve um espaçamento de tempo, de maio a outubro, também em centímetro. A Vitória, 1,03 m, a Camila, 1,06 m, Pedro, 1,13 m, Francisco, 1,01 m, Bia, 1,07 m, Lucas, 1,10 m. Nós podemos perceber que todos cresceram, porque aumentou, né, o número da estatura já em outubro, tá? Aí vocês vão ter que fazer, vocês agora na última coluna vão ter que calcular quantos eles cresceram entre esse intervalo aí de maio a outubro. Mas como é que eu faço isso, né? Eu posso utilizar de material concreto, eu posso utilizar também eu vou ter que utilizar de folha para poder fazer esse cálculo, que na realidade eu vou ter que fazer a diferença, né? Eu vou ter que tirar do maior e tirar do menor, né? Do menor, 103 menos 88. Quanto que eu tenho? 103. No caso aqui a gente vai fazer conta 103, mas é 1,03 m. Para 88, então a gente pode perceber que nem a Vitória, ela cresceu 15 centímetros, tá? Mas façam do jeito que vocês acharem melhor, que vocês consigam compreender que vocês estão, para poder comparar quanto que eles cresceram, vocês não juntaram, vocês tiraram, né? Porque eu vou ter que, para mim poder saber, eu vou ter que tirar. Ou então, quanto a mais tem? A gente pode pensar em várias estratégias. Por exemplo, se ela estava com 88 e está agora com 103, eu posso ir contando 88, 89, 90, 91, 92. Eu acho que para vocês vão ficar mais fácil. 93, 94, 95, 96. Vai colocando 88 e mais até chegar no 103, risquinho. Ou então palito, é que vocês vão ter que pegar 88, não precisa nem pegar 88 palito, parte daí, ela já estava com 88 e tem 103, vai fazendo risquinho até chegar no 103, depois conta que deu esse risquinho vai dar 15, também é uma outra forma de fazer. É que tirar aqui a conta para vocês vão ficar... Ainda a gente não trabalhou com essa questão de números, né? A unidade, a centena, e aqui eu já tenho 103, eu tenho a centena, vai ficar um pouco complicado, tá? Complete a quarta coluna da tabela, use fita métrica para calcular o quanto os alunos cresceram. Então aqui do lado eu tenho uma fita métrica, tá vendo? Acho que todo mundo já teve contato em algum momento com a fita métrica, né?
Ah lá, e observando a tabela, vocês vão responder as questões. Complete a quarta coluna da tabela, use fita métrica para calcular o quanto os alunos cresceram, né? Porque a fita métrica começou em 80, daqui dá para vocês fazerem sem ter que para ir contando, que nem ela tá no 88, 85, 86, 87, 88, ela tá aqui. Aí vai até chegar nessa fita métrica vocês conseguem calcular quanto eles cresceram. Utilize então a fita métrica, fica mais fácil, tá? Quem da turma cresceu mais? Depois que vocês preencheram toda a coluna 4 aqui, quanto eles cresceram. Quem está com maior estatura? Quem está com a menor estatura? Complete de acordo com o exemplo abaixo. Então, eu tenho, lembra que a prof falou? 102. 102 quer dizer que eu tenho 100 centímetros mais 2 centímetros. Ou seja, que é igual a 1 metro e 2 centímetros. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que o exemplo. 106, eu tenho 100 centímetros mais 6 centímetros. Eu vou ter 1 metro e 6 centímetros, que é o correto de falar, né? Sou de 100 já é metro, né? Então, é 1 metro. 100 centímetros equivale a 1 metro, né? Então, 113 são 100 centímetros mais 13 centímetros, que ele equivale a 1 metro e 13 centímetros. Não pode deixar de colocar o símbolo, né? 1 metro, o metro é só M. O centímetro, eu já falei, é o C e o M minúsculo. Então, vocês vão fazer de acordo com o exemplo, tá? Não é difícil. Mas do 2, vamos utilizar, então, a fita métrica aqui do lado para fazer essa contagem, essa comparação de quanto eles cresceram. Eu acho que vai ser mais fácil para vocês estarem contando por aqui, tá? Para tirar aquilo que eu falei, também dá. Mas eu penso que a gente já vai dar lidando com centena e a gente não chegou nisso ainda, tá? Vamos para a próxima página. A próxima página é série 72. Aí eu vou ter as resoluções aqui de problema. A professora Juliana, ela mede 1,64 m, né? Ela é um pouquinho mais alta que a professora. Quantos centímetros ela tem a mais que o Lucas? Então eu volto lá, olha o quanto tem o Lucas. O Lucas está com 110 e ela tem 1,64 m, né? O Lucas está com 1,10 m e ela 1,64 m. Quantos a mais ela tem? Porque ela é maior do que o Lucas, né? E quanto é a mais? Quanto que é a mais? Porque que número que vai dar que significa que ela é maior do que o Lucas, tá? Na medição de maio, Raquel estava com 95. Ela cresceu 16 centímetros. Qual é a sua estatura? Aqui eu posso somar. Por quê? Porque aqui ela estava com 95, agora ela cresceu mais 16 centímetros. Então, a soma dos dois aqui dá para fazer. Unidade de zero, né? Vai dar a estatura atual, de hoje dela, da Raquel, tá? Quantos meses se passaram da primeira medição para a segunda? Então, vamos lá, pega e vai contar, né? Se a primeira foi medida em maio, então vai maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Vai contando, tá? Escreva o nome dos meses que está entre maio e junho. Então, maio não entra. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro já não entra. Então, são esses 4 meses, tá? Então, esse que está entre os meses de maio e outubro. Então, eu não coloco nem o de maio, nem o de outubro. Eu vou colocar os que estão no meio. Aí, eu escrevo o nome dos meses. Vamos retomar algumas unidades de medidas de tempo, que aí eu preciso do calendário. Quando eu falo medida de tempo, eu posso tanto falar de calendário, quando eu posso falar que mede o tempo também. Tudo que relaciona ao tempo, eu posso falar também de horas,
né, do relógio. Então são medidas de tempo, tá? Em que mês estamos? Que mês que nós estamos? No último mês do ano, né? Dezembro. Escreva a data de hoje. Hoje, para quem fazer atividade, é 16/12/2020. Quantos dias já se passaram desde o início do mês? Se o mês começa no dia 1º e hoje é dia 16, quantos dias já se passaram? Quantos dias faltam para terminar o mês? Então, vou contar do dia que eu fizer a atividade, hoje, do dia 16 para até o último dia do ano, que é 31 de dezembro. Quantos dias faltam? Quais são os meses que faltam para terminar o ano? Falta só agora, nós já estamos no mês de dezembro, né? Não falta nenhum mês. Na realidade, aqui não falta nenhum mês. Nós já estamos no último mês de dezembro. No último mês do ano, que é dezembro, tá? Agora vamos lá. Saber contar para se salvar. Nós vamos para o texto. Uma história indígena mostra que saber contar até 3 sem se distrair da história que está sendo contada pode salvar um jabuti da onça e a uaretê. Você pode imaginar como? Então nós vamos agora por uma história, né? Que vai falar de alguns animais. Portanto, é uma fábula, porque na realidade, né, ela usa animais e também vai ter uma moral, né, uma lição. Então, nós vamos acompanhar a leitura e depois nós vamos conversar sobre o texto. De olho no texto, acompanhe a leitura da história pelo professor. Iauaretê, que é a onça, a raposa e o jabuti. Iauaretê estava passeando quando viu o jabuti nadando ao longe na lagoa e pensou: lá está o danado do jabuti, agora ele me paga. Para pegar o jabuti, resolveu pedir conselho à raposa, que além de ser um bicho mais esperto da floresta, era sua comadre. A raposa não demorou muito tempo para ter as suas mirabolantes ideias. Olha, comadre, é o seguinte: o jabuti costuma, depois de seu banho da tarde, seguir pela trilha da cutia. Você fica ali na trilha e se finge de morto, o resto você deixa comigo. Quando calmo e lento o sábio saía da lagoa, logo percebeu ao longe a onça estirada na trilha. Já ia dando uns passinhos para trás, quando apareceu, como quem não quer nada, a velha raposa. Boa tarde, seu jabuti. Próxima página para continuar o texto. 174. Boa tarde, dona raposa. Sabia que a onça-rei morreu? Morreu? Sim, logo adiante. Mas morreu de quê? Morreu de inanição. Sabe, foi muito de repente, estava andando e puft, bateu as asas no chão. Aí tem a ilustração que a gente pode observar e é o que está sendo relacionado com a história, né? Ah, que pena, mas será que foi de inanição mesmo? Foi sim, jabuti, inanição das bravas. Desculpe a minha ignorância, dona raposa, mas o que é inanição? Inanição é fome, seu jabuti, fome das bravas, fome da fome da fome. Ah, fome faminta? Mas ela já deu os 3 suspiros? Como assim? Ora, os 3 suspiros. Quando se morre de fome, muito esfomeante, costuma-se dar 3 suspiros. Continuando na página 175. A onça-rei estava deitada, fingindo-se de morta. Ao ouvir o jabuti comentar, não teve dúvida. Foi logo dando os 3 suspiros. O jabuti, por sua vez, esperto que era, quando viu a onça suspirar, fez vupt, pulou na lagoa, mergulhou lá no fundo e sumiu. A raposa ficou com cara de tacho, olhando para a onça, que mais uma vez, tentando enganar, acabou sendo enganada. Então, qual que é a moral, né, da história? Às vezes a gente acha que a gente está enganando as pessoas
e nós estamos nos enganando, né? Ela quis pregar uma peça aqui no Jabuti e quem acabou que por enganada foi ela, né? Porque o Jabuti foi o que? Ele foi esperto, ele foi sábio, né? Ela usou de palavras que ele não sabia do significado, e então, para se salvar, ela falou do suspiro, o Jabuti falou do suspiro, e aí a onça, para achar que ele estava fazendo correto, e na realidade não era, deu os 3 suspiros, ele viu que ela estava viva e logo já saiu e pulou na lagoa. Então a gente pensa que às vezes está enganando as pessoas e não, né? Ela acabou sendo enganada pelo Jabuti, que na realidade utilizou da sua sabedoria para poder escapar, né? Essa é a moral da história. A gente percebe que é uma fábula porque assim dá vida aos animais, né? Na realidade o animal não fala, a fábula tem essa característica e ela sempre vai passar uma moral da história para a gente. Quem escreveu foi Cacauera Jecupé, Iauaretê, a Raposa e o Jabuti. Está no livro As Fábulas Fabulosas de Iauaretê, São Paulo, Peirópolis, 2007, na página 30 e 31. Aqui eu vou ter a biografia do autor, que é o Cacauera Jecupé. Nasceu em São Paulo, é indígena de origem tapuiá, escritor, professor, ambientalista, conferencista, fundador do Instituto Arapoti, organização que difunde os valores da cultura indígena. Tem como missão ajudar na construção e no desenvolvimento da cultura de paz pela promoção do respeito à diversidade cultural e ecológica. Um índio, né, que escreveu essa fábula, e ele faz parte desse instituto que ele difunde os valores da cultura indígena. Nós vamos para trocar ideias, que é o momento também da gente estar compreendendo melhor o texto, poder conversar, né? Então vamos lá, trocar ideia número 1. Quem são os personagens da história? Quem são? A onça, que é Iauretê, né, para os índios, a raposa e o Jabuti, né? Então eu tenho 3 personagens na história. Onde passa a história? Se a gente olhar a ilustração, a gente vê as florestas, um lago, né? A história que você leu, ela é real ou imaginária? Ela é imaginária, falou que pelo fato de ser uma fábula e as personagens são animais que são seres que não falam, então eles têm as características humanas, mas eles não são, né? A onça mesmo grande e forte e a raposa mesmo sendo esperta foram enganadas pelo Jabuti. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu quando ela perguntou se a onça havia dado os 3 suspiros, lembra? Os últimos 3 suspiros, já que falou que ela tinha morrido de muita fome, né? É nesse momento que ela engana eles, porque na realidade ele fala que ele morre de muita fome. O que ele pensou? Quem morre de muita fome mesmo, fome igual foi falado, antes de morrer tem que dar os 3 suspiros. É aqui que ela começa a enganar a onça e a raposa, o Jabuti, tá? Qual foi a prova que o Jabuti teve que a onça estava apenas fingindo? Quando ela viu o quê? Que ele, ouvindo o que ele tinha falado, ele deu os 3 suspiros. Então, esse trocar ideias foi mais para a gente estar compreendendo realmente o que está sendo falado na fábula. É muito importante que a gente leia a história e consiga compreender o que está sendo passado para a gente, não ler por ler, né? Então, que vocês tenham compreendido através desse trocar ideias. Faça depois com quem está auxiliando a atividade de vocês, porque é uma forma de vocês estar falando para ver se vocês compreenderam o que foi sendo passado pela fábula, tá?
Vamos para a página de 176. Aí nós vamos fazer atividades referente ao texto. Atividade de número 1. Leia em voz alta essas palavras: onça, né, e raposa. Observe que a vogal O tem um som diferente em cada uma dessas palavras. Que letra vem depois da letra O na palavra onça? Então, eu tenho a vogal O na palavra onça e tenho a vogal O na palavra raposa. Mas a gente vê que o som do onça com O é diferente do raposa, né? Então, depois teve uma pergunta aqui, ó, né? Que letra vem depois da letra O na palavra onça? Olha bem na palavra onça, que vem depois. Aí vocês vão escrever a letra. Agora, leia em voz alta esse trecho do texto e contorne as palavras que a consoante N altera o som da vogal que vem antes dela. Porque o N sempre... Ah lá, tá vendo? Agora a vogal está antes dela. Quais são essas palavras? Leia o trecho e circule essas palavras. Que a consoante N, ela altera o som da vogal que vem antes dela. Vou ler. E a uretê estava passeando quando viu o jabuti nadando ao longe na lagoa. Pensou. Então, vou ter algumas palavras aqui que eu vou ter o N e antes dele vai vir vogal e por causa disso, do N, ele altera o som das palavras. Vocês vão circular, tá? 3. Junte as vogais com as consoantes e forme sílabas. Depois escreva uma palavra em que a sílaba aparece no início, no meio e no final. Aqui vai ser uma sílaba diferente, né? Que a gente nunca tinha abordado. Por exemplo, agora foi invertido. Na tabela, na primeira linha, eu vou ter as consoantes N, M, R e S. E do lado aqui, do lado esquerdo, eu vou ter as vogais E, I, U, A, O. Então, eu vou ter que fazer a junção e formar a sílaba. Nossa, Pro, mas diferente. Mas são sílabas que a gente utiliza também. Por exemplo, o E e o N, em, tá vendo que completou a primeira para vocês ver? O E e o M também tem o som de em. Só que aí tem uma regrinha que depois mais para frente o Pro vai explicar quando que eu uso N e quando eu uso M, tá? E e o R, er. E e o S, es. E aí vocês vão fazer com I. I e N, in. I e M, in. I e R, ir. I e S, is. Né? U e N, U e M, U e R, ur. U e S, us. A e N, an. A e M, an. A e R, ar. A e S, as. O e M e N, on. O e M, on. O e R, or. E O e S, os. A gente vai perceber que no N e no M o som é o mesmo, mas é aquilo que eu falei. E depois existem regras que nós vamos conhecer para que quando a gente usa o N e quando a gente usa o M. E embaixo vocês vão escrever palavras que têm essas sílabas que pode estar, que vocês já estão acostumados, no início, no meio ou no fim, tá? Vamos continuar as atividades. 4. Escreva 3 palavras com as consoantes do quadro. Siga o exemplo. Então, eu vou ter que escrever 3 palavras que tenham 2 S's, C cedilha, 2 R's, C e LH. Então, eu vou ler os exemplos. 2 S's, passinhos. C cedilha, onça. 2 R's, correu. C, apareceu. LH, conselho. Agora vocês vão escrever mais 3 palavras que tenham
essas consoantes, tá? 5. Pinte de amarelo os sinais gráficos do trecho a seguir. Depois copie esses sinais no quadro. Vocês já fizeram uma atividade igual a essa, só que com outro texto. Vou ler aqui a parte do texto que foi retirado da fábula. Ah, que pena! Mas será que foi a inanição mesmo? Foi sim, seu jabuti. Inanição das bravas. Desculpe a minha ignorância, dona Raposa, mas o que é inanição? Inanição é fome, seu jabuti. Fome das bravas. Fome da fome da fome. Ah, fome faminta? Mas ela já deu os 3 suspiros? Como assim? Ora, os 3 suspiros. Quando se morre de fome, muito esfomeante, costuma-se dar 3 suspiros. A onça-rei, que estava deitado, fingindo-se de morta, ao ouvir o jabuti comentar, não teve dúvida. Foi logo dando os 3 suspiros. Então aqui eu vou ter vários que já, vai ter repetição dos sinais gráficos, porque é um texto, né? O travessão, porque tem um diálogo, né? Eu vou ter a vírgula, eu vou ter o ponto de exclamação, eu vou ter o ponto de interrogação, eu vou ter o ponto final, né? Eu vou ter os 2 pontos e eu vou ter o hífen, que é aquele que onça, rei, tá vendo que onça tem um risquinho que a gente fala, né? Rei é o hífen. Então aqui embaixo vocês vão escrever os sinais gráficos. Só que no texto vocês vão pintar todos, mesmo repetindo, de amarelo, tá? E vamos terminar a sequência de hoje com o Em Casa 23, tá? 1. Observe a imagem do calendário e faça o que se pede. Então aqui eu tenho o calendário do mês de junho, né? De que mês é esse calendário? A Pro acabou de falar. Quantos dias tem esse mês? Vai lá, qual que é o último número, né? Quantos dias tem? Karina viajou na 4ª semana do mês durante suas férias. Ela partiu no domingo e retornou no sábado. Contorne no calendário a semana de viagem da Karina. Então vamos contar. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª semana, né? Então vamos contar as semanas. Só que a semana começa aqui no 1. Cuidado. 1, aqui a 1ª semana é no primeiro dia. 2, 3, 4. Se ela partiu no domingo, então eu vou ter que marcar aqui. E retornou no sábado. Vocês vão circular esses dias que a Karina estava de férias aí no calendário. Correto? Escreva 6 palavras com LH. E escolha uma delas e forme frase. Então, vocês escrevem as palavras e depois escolha uma palavra que vocês escreveram e forme uma frase. Gostaram da sequência? Uma sequência diferente, né? Mas assim, que já tenho algumas informações que nós já conhecemos, já estudamos, algumas coisas que a gente está retornando, né? Que a gente vai precisar para as próximas sequências. Então, a gente está relembrando. Mas qualquer dúvida, a Pro está disponível.